Iniciaremos agora uma série de vídeos onde nós abordaremos sobre a DCTF Web. Vamos compreender como funciona a DCTF Web e quais as informações que elas serão produzidas nos sistemas da Receita Federal. O conceito de DCTF Web, que a própria norma já traz, é a declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. E é também uma obrigação tributária acessória, por meio da qual o contribuinte vai confessar os débitos de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros. A gente vai ver aqui que quem alimenta a DCTF Web é a escrituração do E-Social e da FD-REINF. Porém, até o momento do preenchimento dessas duas escriturações, ainda não é a confissão do débito. Somente no momento que ele transmite a DCTF Web é que realmente os débitos serão alimentados no nosso sistema e será a confissão do contribuinte. A DCTF Web é também o nome dado ao sistema que vai ser utilizado pelo contribuinte para editar a declaração, transmitir e gerar os DAFs dos pagamentos. Nós vamos encontrar na IN 1787, que normatiza a DCTF Web, o artigo 2º, que apresenta quem são os obrigados a enviar a declaração, e no artigo 3º, quem está dispensado. A gente não vai listar todas essas informações, porque são informações extensas que vale a pena ler realmente no próprio artigo. Porém, de uma forma direta, quem preencher, quem enviar o E-Social e enviar FD-REINF está obrigado a DCTF Web. Não tem como separar os três. Então, na prática, sabendo quem é obrigado ao E-Social e sabendo quem é obrigado ao FD-REINF, também, por consequência, vai estar obrigada a DCTF Web. E o que vai ser declarado na DCTF Web? As contribuições previdenciárias, a cargo das empresas, incidentes sobre folha de pagamento, dos empregadores domésticos e dos trabalhadores, conforme esses trabalhadores são indicados no artigo 11 da Lei 8.212, são os trabalhadores que terão as informações aqui na DCTF Web. Além disso, as contribuições previdenciárias instituídas sobre a receita bruta, a título de substituição daquelas incidentes sobre a folha de pagamento, como, por exemplo, a CPRB, que está prevista na 12.546. E também as contribuições devidas pelo produtor rural, pessoa jurídica, pela agroindústria e pela associação desportiva que mantém clube de futebol. E as contribuições destinadas a outros fundos e entidades, que tratam o artigo 149 e 240 da Constituição Federal. Então, são essas informações que constarão na DCTF Web e que a gente vai entender como que elas serão processadas dentro da DCTF Web. Em regra, a DCTF é mensal, e deve ser transmitida até o dia 15 do mês. Dia 15 do mês seguinte é a obrigação, a ocorrência do fato gerador. Inclusive, se esse dia 15 não for útil, a entrega deve ser antecipada para o dia anterior. Então, por exemplo, uma DCTF do PA janeiro, ela tem que ser entregue até o dia 15 de fevereiro de 2018, a DCTF de janeiro. Teremos também a DCTF 13º salário, que será anual, obviamente, e ela é relativa à gratificação natalina, transmitida somente uma vez no ano, até o dia 20 de dezembro. E um outro tipo de DCTF, que é conceituada como DCTF diária, que se trata da DCTF que apura a contribuição previdenciária sobre o espetáculo desportivo. Então, nós teremos aí 3 tipos de DCTF, a mensal, anual e a diária. A gente apresenta um resumo para vocês, e aí a mensal ela até o dia 15 do mês seguinte, 13º até o dia 20 de dezembro do ano, e espetáculo desportivo até o 2º dia útil após o evento desportivo. A multa também prevista nessa IN. Claro, quem não transmitir ou transmitir fora do prazo estará sujeito à multa. E a multa corresponde a 2% ao mês ou fração incidente sobre as contribuições que ali estão sendo informadas, limitada a 20%. E outro tipo de multa também é a multa sobre as incorreções, se o contribuinte entregar
DCTF com incorreções ou omissões, ele fica sujeito a uma multa de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, observando sempre a multa mínima. E a multa mínima, R$200 para DCTF sem movimento e R$500 para a DCTF com apuração de crédito. E a multa mínima, aqui a gente tem uma novidade com relação à redução, a multa mínima poderá ser reduzida em 90% para o MEI e 50% para as empresas do Simples Nacional. Também com relação às reduções, aquela redução que já existe na norma, que é de 50% quando a declaração for apresentada no prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, e 25% se houver uma apresentação fixada em uma intimação, a redução cai para 25%. A DCTF sem movimento, que vai ser necessário também apresentar, toda vez que não houver nenhum movimento que gere contribuição a recolher, precisa ser apresentada a DCTF sem movimento. Lembrando que, como a DCTF ela é resultado da FDRINF e do E-Social, para ela ser sem movimento, precisa ter enviado a FDRINF e o E-Social sem movimento. E aí, nessa DCTF sem movimento, a única coisa que vai constar são os dados cadastrais da empresa. Se o contribuinte continuar inativo, por exemplo, ele entrega, o primeiro mês que ficou inativo, ele entrega uma DCTF web sem movimento. Se ele continuar inativo, ele vai ter que entregar outra em janeiro do ano seguinte. E toda vez que ele precisar apresentar uma com movimento, repete a mesma regra, o próximo mês que ficar sem movimento e depois o ano seguinte em janeiro. O contribuinte pessoa física que vai apresentar a DCTF web, ele fica desobrigado de entregar, ele fica dispensado de entregar a DCTF web sem movimento. Porém, essa regra já vem lá do E-Social, que dispensa também a pessoa física que não tem movimento. No período vamos supor que uma empresa entrega uma DCTF com fato gerador, sendo que a declaração correta seria sem movimento. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele retifica o E-Social e FDRINF, para depois retificar a DCTF. Lembrando também que, como a DCTF Web é o resultado da FDRINF e do E-Social, para caracterizar o sem movimento, precisa tanto o E-Social como o FDRINF está sem movimento, porque se algum deles tiver movimento, já não é caracterizada a DCTF sem movimento. Existe também a apresentação de situações especiais, que é no caso a empresa incorporada, incorporadora, fusionada, cindida ou extinta, que deve apresentar a DCTF Web contendo os dados referentes aos tributos cujos fatos geradores ocorreram ainda sob a responsabilidade dessa empresa. E havendo necessidade de retificação de uma declaração de empresa nessas situações também, ela vai ter que ser enviada no CNPJ original da empresa que foi incorporada, fusionada, cindida ou extinta. Para a apresentação da DCTF Web, segue também as regras do certificado digital, que já existe, do certificado que tem que ser ou da pessoa jurídica ou da pessoa física responsável pela empresa, ou por procuração RFB, ou por procuração eletrônica. Todos os certificados, aqueles também já previstos para o E-Social e FDRINF, como também existe a questão do código de acesso, que também vai poder ser usado na DCTF Web. E nesse caso do código de acesso, só vai ser possível para o MEI e para as empresas do Simples Nacional, que poderão usar o código de acesso. Lembrando que a empresa do Simples Nacional com até um empregado. É bom alertar, um aviso que tem na IN, que uma DCTF Web entregue com certificado digital não pode ser retificada mediante outra transmitida com código de acesso. Mesmo que a empresa se enquadre na possibilidade de código de acesso, se a primeira tiver sido entregue com certificado digital, a segunda também, a retificadora tem que ser com certificado digital. E assim a gente encerra o primeiro bloco falando uma introdução inicial sobre a DCTF Web e teremos outros blocos onde detalharemos as informações contidas dentro da DCTF Web.